Continuando então em relação ao ambiente, esses animais, no ambiente que eles ficam, eles têm que ter liberdade para poder fazer os movimentos corporais normais desses animais. Eles se lambem, eles se deitam, eles esticam os seus membros, se viram, trocam de posição. Eles têm que poder fazer isso livremente, com conforto, sem ficar esbarrando uns nos outros. Amarrar esses animais é expressamente proibido. Manejo racional. Os bovinos, eles têm características comportamentais que sempre têm que ser levadas em consideração quando esses animais forem conduzidos de um ambiente para o outro. Os bovinos, eles têm um campo de visão largo e eles conseguem se adaptar a diferentes ambientes visuais. Porém, convém limitar a exposição desses animais a movimentos bruscos ou a mudanças bruscas nesses contrastes visuais, para prevenir reações como medo e estresse. Eles também têm uma audição aguçada, então deve-se evitar níveis elevados de ruído. Além disso, eles são animais de rebanho, eles vivem em comunidade, eles vivem em sociedade. Então, eles, de preferência, não devem ser isolados. O uso de varas e bandeiras podem ser realizados como uma ferramenta de manejo, como se fosse uma extensão dos braços. Elas jamais devem ser utilizadas para bater nos animais. Nenhum animal deve ser puxado ou suspenso pela cauda, pela pele, por orelhas ou membros. A torção agressiva da cauda pode causar lesões graves, inclusive fratura, principalmente em animais jovens. Por conta disso, ela é proibida. Os bezerros, eles só podem ser mudados de lugar, sendo suspensos, erguidos ou conduzidos de forma suave. Puxar ou arrastar, nem pensar. O bastão elétrico é proibido em bovinos de leite e o manejo tem que levar em conta o ambiente social desses animais relacionado ao bem-estar, principalmente naqueles sistemas de estabulação, naqueles momentos em que esses animais estiverem estabulados, como, por exemplo, na ordenha. Situações onde ocorrem os problemas na questão do manejo de bovinos de leite. Os comportamentos agressivos, as manifestações de hipersexualidade, mistura de bezerros e vacas, alimentação do gado de diferentes tamanhos e idades, nos mesmos currais, isso deve ser evitado. Quando tem um espaço reduzido para esses animais, quando tem espaço insuficiente nos comedouros, que vai gerar disputa pela comida, da mesma forma com relação à água, e quando ocorre mistura de touros, porque eles vão disputar a liderança. Comportamentos anormais. Caso esses comportamentos se desenvolvam de uma forma repetida e levem isso a uma inibição das atividades normais do animal, deve-se imediatamente elaborar um programa de modificação e melhoramento do ambiente para corrigir esse problema, e esse programa deve ser levado até que esse problema seja superado. Os comportamentos anormais em bovinos de leite incluem se esfregar repetidamente na ausência de doença. Se o animal tem doença, tem um problema de pele, se ele está com prurido, ele vai se esfregar. Mas se ele não tem nenhum problema e ele está se esfregando, isso é um comportamento anormal. Enrolar a língua ou praticar aerofagia, morder e mastigar as barras, lamber ou mastigar objetos sólidos, geofagia, como a gente viu em equinos, né? Comer solo, areia ou sujeira, sugar o umbigo ou a orelha, dela mesma ou de outros animais, e tomar urina. Esses são comportamentos anormais que levam a pensar num bem-estar comprometido, numa condição de estresse grave para esses animais.
Controle de cães pastores é uma coisa muito importante no manejo de bovinos de leite. Os cães, inclusive aqueles que sejam usados no manejo, eles têm que ser treinados adequadamente, eles não devem ferir as vacas ou causar angústia nesses animais, e têm que ser mantidos sempre sob controle, em todos os momentos em que eles estiverem próximos desses animais. Os tratadores devem ter consciência de que a presença desses cães pode estressar e assustar o gado, então tentar evitar esse contato, caso seja necessário, que seja pelo mínimo de tempo possível e sempre com animais, com cães treinados, com cães que saibam para que eles estão ali. E o uso de cães, em alguns lugares, é proibido. Nos alojamentos, nos locais onde essas vacas vão dormir, nos estábulos, nas áreas de agrupamento ou em outros locais de espaço reduzido, né, em que o gado não possa se mover livremente, como no caso das salas de ordenha. Nesses ambientes não deve, em hipótese alguma, existir a presença de cães. Em relação à ordenha, todos os animais eles devem ser inspecionados sempre que se vá ordenhar. Então, toda vez que essa vaca for ser ordenhada, se ela for ordenhada 2, 3 vezes por dia, ela vai ter que ser inspecionada todas as vezes em que ela for ordenhada, para ver se não tem nenhuma alteração nesse úbere que possa levar a uma alteração na qualidade desse leite. As máquinas de ordenha, principalmente aqueles sistemas automáticos, as ordenhadeiras mecânicas, elas têm que ser mantidas sempre funcionando adequadamente para minimizar dano nos tetos. Tempos de espera demasiadamente longos, tanto antes como depois da ordenha, podem levar a problemas de saúde e bem-estar desses animais. Tá? Claudicação, a diminuição do tempo de alimentação desses animais, então deve ser evitado. O mínimo de tempo possível esses animais devem esperar, tanto na entrada como na saída da sala de ordenha. Um procedimento que é relativamente comum nas vacas de leite é a eliminação do botão germinal ou, dependendo da idade, a discorna. Tá? Em geral, naqueles gados que têm chifre, né, o botão germinal ele é eliminado ou a discorna é realizada com a finalidade de reduzir as lesões nos outros animais em função de disputas ou até de acidentes, de movimentos mais bruscos que um animal faça e acabe machucando o outro, evitar danos na pele desses animais, para melhorar a segurança humana, obviamente, reduzir danos nas instalações e para facilitar também o transporte e o manejo desse gado. Então essas são as razões que levam a fazer a eliminação do botão germinal ou a discorna. Sempre é preferível, quando se vai tomar essa decisão de se fazer esse manejo, fazer a eliminação do botão germinal do que a discorna. É muito mais simples. Mas a eliminação do botão germinal ela também tem que ser feita o mais cedo possível. Porque quanto mais cedo se faz, mais simples é a recuperação desses animais. O método recomendado é a cauterização térmica do botão germinal. E ela deve ser feita na idade adequada, antes da fixação do botão no osso do crânio. Depois que o botão germinal se fixou no osso do crânio, aí já é complicado de fazer. Isso deve ser sempre feito com anestesia e analgesia local, tanto para a cauterização do botão germinal como para a discorna. Né? No caso da discorna tem que ser, muitas vezes, anestesia sistêmica, o animal tem que ser sedado. Existem sistemas de contenção adaptados para se fazer esse procedimento e eles devem ser adotados. Os tratadores eles devem ser treinados para ter o cuidado em relação ao pós-operatório desses procedimentos e eles têm que ser capacitados para reconhecer os sinais de dor ou de outras complicações desses procedimentos. E a seleção de gado mocho é sempre preferível. Né? Se puder fazer uma seleção
de gado mocho, ou seja, sem chifre, é preferível a ter que fazer a cauterização do botão germinal ou a discorna naqueles animais com chifre. Corte da cauda. Ele não melhora a saúde e o bem-estar das vacas leiteiras, por isso ele não é recomendado. É preferível aparar os pelos da cauda quando isso for um problema na manutenção da higiene desses animais e evitar o corte da cauda. A identificação. Existem vários métodos de identificação que são permanentes. Brincos ou bottoms nas orelhas, tatuagem, marcação a frio ou a quente e os dispositivos de radiofrequência. Deve-se sempre escolher a abordagem menos invasiva. Por exemplo, um menor número de marcas por orelha, um menor tamanho de brinco ou bottom. Então, sempre procurar escolher aquela abordagem que vai causar menos problema para o animal. Sempre isso tem que ser feito por pessoas experientes, que saibam o que estão fazendo, tem que ser treinadas para isso. O equipamento deve ser apropriado. Deve-se evitar marcação a frio ou a quente, quando se tenha a possibilidade de outros métodos, porque de todos os métodos ali citados, ele é o método mais agressivo. Porém, se a marcação a quente ou a frio for a escolhida, a pessoa que for fazer tem que ser capacitada, isso tem que ser feito de uma forma mais rápida possível, e as pessoas têm que ser treinadas para reconhecer sinais de complicação. E como é que se faz a avaliação do bem-estar dessas vacas leiteiras? Deve-se sempre aproveitar aquelas oportunidades que se tem no dia a dia. Como as vacas leiteiras elas são animais que têm muito contato com o ser humano, o momento desse contato é o momento ideal para se fazer a avaliação desse bem-estar. Então, o primeiro deles seria no caminho dessas vacas para a sala de ordenha. É um momento que o tratador ele tem de observar esse animal caminhando. Então, se essas vacas elas estão caminhando com tranquilidade, elas estão calmas, isso mostra que elas estão sem estresse, que elas não estão estressadas. Uma outra coisa que se consegue avaliar no momento em que elas estão se locomovendo é a questão dos aprumos, se elas estão mancando, se elas têm algum problema de casco. Isso é evidente no momento que elas estão se deslocando, a pessoa consegue perceber isso e aí vai fazer uma análise mais minuciosa daquele animal. A segunda forma de avaliar é ver o comportamento do rebanho durante o refrescamento, no momento em que eles estão descansando. Se eles estão tranquilos, se eles têm uma frequência respiratória baixa, isso mostra que eles estão desestressados, que eles estão adaptados àquele ambiente, eles estão confortáveis naquele ambiente e eles estão, então, apresentando um bom grau de bem-estar. Terceiro aspecto, a interação ser humano-animal também é um aspecto que deve ser considerado na avaliação do bem-estar, né? Vocês sabem disso. Um dos melhores momentos para se avaliar essa interação é na hora da ordenha, que é a hora que o tratador, o ordenhador, vai ter o contato com aquela vaca, vai ter um contato físico com aquele animal. Mesmo que não seja uma ordenha manual, mesmo que seja a ordenha mecânica, mas ele vai ter que limpar o teto, ele vai ter que introduzir a máquina da ordenha nos tetos da vaca, então ele vai ter um contato íntimo com essa vaca. Quanto melhor for esse contato, quanto mais tranquilo esse animal estiver durante esse momento, é um indicativo de que esse animal está com o bem-estar adequado.